Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pastoreando. Hoje, para conversar conosco aqui, nós temos o Padre Douglas. Seja muito bem-vindo, Padre Douglas, aqui no meio de nós. Muito obrigado pelo convite, a possibilidade de estarmos aqui reunidos para falar um pouco sobre esse tema tão importante para a igreja, que é a missão, Muito bem, estamos no mês missionário e logo já vamos celebrar o Dia Mundial das Missões, O Padre Douglas também assumiu uma missão há pouco tempo, É o assessor do nosso Conselho Diocesano das Missões, Então, e aí nós viemos conversar hoje, então o nosso assunto de hoje é justamente esse, a missão, a dimensão missionária da igreja, como entender isso tudo, Por que a igreja celebra todos os anos esse mês, Então vamos conversar um pouquinho sobre toda essa dinâmica. A gente ouve muito falar sobre missão, mas às vezes a gente precisa compreender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais essa dimensão, não é isso? Isso. O mês missionário, na verdade, ele é um convite a gente refletir a missão no dia a dia, Então não é que a gente faz missão apenas no mês missionário, a missão deve ser constante e sempre, Mas existe um tempo específico que a igreja nos convida a despertar esse chamado missionário em nossos corações. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre então a dimensão missionária. A igreja inventou esse negócio da dimensão missionária, da onde que surge essa veia missionária da igreja, Bom, a missão, na verdade, ela é fruto da própria Santíssima Trindade, Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles cada um tem a sua dimensão missionária, a sua dimensão daquilo que devem fazer, a missão que cada um deve realizar e gerando em si essa comunhão de amor. Então o Pai tem a missão de criar, o Filho tem a missão de salvar, o Espírito a missão de santificar. E no próprio Evangelho, o Cristo nos mostra essa dimensão missionária quando ele envia os seus apóstolos em missão para anunciarem a palavra de Deus, para eles irem, imitando a Santíssima Trindade, gerar comunhão, criar comunidades, criar laços na humanidade, anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus. O grande missionário por excelência é o próprio Jesus, O Jesus é o missionário por excelência. Ele foi o primeiro missionário na humanidade, por assim dizer, O Espírito Santo é aquele que o impulsiona e o guia nesta missão. É interessante porque essa dinâmica, o Papa Francisco e a Igreja, o Vaticano II resgatou um pouco essa dimensão, Então a Igreja, ela nasce essencialmente missionária justamente por esse envio do próprio Jesus, Sim, o documento a gente fala que a Igreja é por natureza missionária, Por imitação ao próprio Cristo. Então, por muitos séculos a Igreja se resumiu na missão adigentes, a missão de ir evangelizar os povos distantes e parecia que só isso era a missão. A missão se resumia a isso, aos religiosos, aos missionários que iam para outras nações, outros lugares. E aí o Concílio Vaticano II nos mostra que a missão ela está presente o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras, na missão dos apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi o grande missionário dos pagãos, e assim, levando a palavra de Deus a muitas outras nações. Então, que a dinâmica missionária ela faz parte de toda a dimensão da igreja. Sim, então e essa dimensão a gente precisa ser resgatada. Acho que o Vaticano II trouxe, acho que é interessante o que você dizia, que a igreja por muito tempo entendeu só isso. Ela saía, sobretudo, com os descobrimentos, em 1500, América e tudo mais, na África. E às vezes houve até alguns equívocos que o Vaticano II procurou também melhorar um pouquinho, Então essa dimensão missionária de você ir, não é ir para impor nada, Mas é ir para apresentar Jesus. Em alguns períodos da história a gente sabe que nem sempre foi assim que a igreja vivenciou isso tudo, Sim, até porque cria-se a mentalidade de uma visão colonialista, no qual levar a palavra de Deus é necessariamente você destruir ou submeter aquela cultura onde já existe um povo com uma tradição, e a história da igreja, sobretudo nos primeiros séculos, mostra que é exatamente o contrário. A igreja, pelo contrário, ela entrava, ela se encarnava na realidade cultural, na história, nas tradições, e dentro dessa tradição ela ali anunciava o evangelho e de dentro dessa cultura fazia fazia essa comunhão entre cultura e fé, no qual ela assume os elementos da própria cultura dentro da tradição da igreja. A gente vê isso ao longo de todos os séculos, Mas como você mesmo falou, depois, sobretudo no período final da Idade Média, o início da Idade Moderna, perde-se essa dimensão de enculturação da fé. Parece que fé era só uma coisa que vinha da Europa e todos os outros povos tinham que aceitar e concordar com isso. E o Vaticano vem nos mostrar que não.
A fé ela tem que se enculturar na cultura, na tradição, na realidade histórica dos povos e ali fazer brotar a semente do evangelho. E a gente apresenta a proposta, né? Quem converte não é o missionário, né? Quem converte os corações é o próprio Espírito Santo, né? Sim. A gente apresenta uma proposta de vivência, um testemunho de fé, né? Então essa vivência mesmo. Nós vivemos uma cultura, numa sociedade majoritariamente cristã, então tudo isso é muito fácil de compreender, né? Mas sobretudo nessas missões fora, né? Que a gente chama de gentes, né? A gente percebe que o missionário precisa se adaptar, ele precisa apresentar um estilo de vivência, mas sem invadir, sem submeter a cultura na qual ele está inserido, né? E a igreja na América Latina fez isso de forma brilhante, desde as 5 conferências episcopais, né, agora é Aparecida, que é a última, de 2007, o documento traz esse novo despertar missionário quando chama o cristão batizado de discípulo missionário. Então todo cristão batizado é, por essência, um discípulo missionário. E ele deve ser missionário não apenas na situação de gentes, mas na sua realidade local, né? Então, dizendo que as nossas paróquias, as nossas pastorais devem ter uma dimensão missionária e todos devemos ser missionários, a exemplo de Jesus Cristo. E essa dinâmica missionária ela começa com essa abertura ao Espírito Santo para se deixar guiar e conduzir pelo Espírito para anunciar o reino de Deus. Então as nossas paróquias, as nossas pastorais, elas não podem se eximir desta dimensão missionária. É o que o Papa Francisco, né, saudosa memória, nos falava quando dizia que a nossa igreja deve ser uma igreja em saída, uma igreja em estado permanente de missão, porque a missão se vive no dia a dia, no cotidiano das coisas. Interessante quando você chamava atenção, né? Eu lembro que quando teve a conferência de Aparecida, né? E aí tinha toda essa discussão, era discípulos e missionários. Depois os teólogos falam, não, esse E aqui, não, porque parece que são duas coisas distintas, né? E aí tirou. Então, de fato, a igreja é composta por discípulos missionários, né? Uma coisa está entrelaçada à outra e não tem como separar. Todo discípulo é missionário e todo missionário é discípulo de Jesus, porque não leva a si mesmo, leva a Jesus, né? Então foi uma riqueza também, às vezes uma pequena partícula ali dá toda a diferença, né? Não são coisas distintas, são a mesma dinâmica para que a gente possa vivenciar bem a nossa fé, né? Inclusive alguns teólogos comentam que a expressão discípulo missionário é redundante exatamente por isso, porque um discípulo é necessariamente missionário e um missionário é necessariamente discípulo. Então é uma redundância, mas essa redundância ela é necessária para expressar que as duas realidades devem estar presentes, né? Então é importante, é pedagógico nós compreendermos que o discípulo ele é missionário, ele precisa estar em missão, ele precisa se colocar à disposição para falar de Deus aos irmãos e irmãs no dia a dia. Isso estamos falando da realidade local. Então nós cristãos, nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, devemos ter este ardor missionário que é fruto do Espírito Santo. Muito bem, então falando de ardor missionário, a gente puxa para a nossa vivência batismal. Então todo aquele que foi batizado deve ter essa dimensão de vivência, né? Aqui também a gente encontra muito erro de concepção. As pessoas acham assim, não, missionário é o padre, é a freira, é aquele que vai para outras terras. Eu não tenho como ser missionário, porque né, a pessoa, eu sou casado, eu tenho família, eu trabalho e não tenho como ser missionário. Ainda tem gente que trabalha, tem essa concepção. Isso precisaria ser modificado, não é isso? Sim, e é uma criação de consciência, então precisamos nos ater, por exemplo, ao que o Concílio Vaticano II nos dizia, ao que o Papa Paulo VI falava na Evangelho Nunciandi, ao que o Papa Francisco nos falou na Evangelii Gaudium, de que a missão ela faz parte da vida cristã. Né? Então todos somos batizados, né? Jesus quando fala no Evangelho de Mateus, ide, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou em Marcos quando ele fala, ide, né, pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Então esse ide, né, é uma ordem de Jesus, ide, nós devemos ir aonde? A todos os lugares. Aí o Papa Francisco fala dos rincões, né? Então ir a todos os lugares. Então nós estamos ali no cotidiano da vida, ou seja, os nossos rincões é onde nós estamos. Onde são os rincões do católico cotidiano? A sua vida, o seu dia a dia, o seu testemunho diário, nas pequenas coisas. Então é aquele cristão que não tem medo de ser cristão, não tem medo de ser testemunha de Cristo, de falar do amor de Deus na vida cotidiana, seja com palavra, seja com testemunho. Então isso faz parte da nossa dinâmica batismal, né?
porque é fruto do Espírito Santo. E aí, nesse sentido, o leigo ele vai exercer sua missão, poderíamos dizer assim, em dois campos, né? Então ele é missionário na vida profissional, no seu campo de trabalho, e muitas vezes ele é missionário, ele deve ser missionário também na vida da igreja, né? Através das pastorais, dos movimentos, das atividades, né? Então ele tem que exercer sua missão nesses dois campos, né? Sem separá-los, né? Porque senão eu sou só cristão quando eu estou dentro da igreja, e quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou em outro ambiente, eu não sou cristão, né? Então isso também precisa ser conciliado, porque maneiras diferentes de viver a sua missão, mas que entram em conjunto com a mesma pessoa, né? E cria um dualismo, né? Então parece que nós somos duas pessoas em lugares distintos, gera em nós uma visão hipócrita da sociedade, né? Então, na igreja eu sou assim, no mundo eu sou de outro jeito. Não, nós temos que ser aquilo que somos, uma pessoa, né? Somos pessoa, corpo e alma. Então, o que eu sou, eu devo vivenciar isso lá, aqui, no meu trabalho, na faculdade, na escola, com os meus amigos, em casa com os meus familiares, na igreja. O testemunho cristão, ele é dado nessa constância de vida, nessa permanência, nessa fidelidade às pequenas coisas. Vamos pensar então assim, lá no meu trabalho, como que eu seria um bom missionário lá? Falando de Jesus o tempo todo, andando com a Bíblia debaixo do braço, lá no serviço, assim seria um bom missionário? Acho que não é por aí o caminho, né? Não, o São Francisco de Assis, né, tinha aquela máxima de São Francisco, pregue sempre, se necessário, use palavras. Então, como que se prega? É com a vida. Então, o cristão ele deve ser primeiramente justo, uma pessoa justa, honesta. Então, a sua honestidade, a sua justiça no trabalho, na faculdade, em casa, mostra a ele essa dimensão da palavra de Deus que permeia a sua vida. Uma pessoa justa, uma pessoa honesta. A fofoca, a gente fala da fofoca. Quantas vezes nós nos atemos a ficar falando mal da vida alheia? Um cristão, ele busca fugir dessas coisas, né? O apóstolo Paulo dizia, fugir das coisas perversas, na carta a Timóteo. Fugir das coisas perversas, que coisas perversas? Aí ele começa, primeiramente, a injustiça. Então, começando por aí, você ter a fé firme, ser inabalável diante das circunstâncias da vida, dar bom testemunho como Cristo deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Então, é esse testemunho de vida. Então, eu posso fazer isso no meu trabalho, não é que eu tenho que viver com a palavra, a Bíblia embaixo do braço o tempo inteiro, ou carregar uma cruz no peito, isso quer dizer que eu sou cristão? Também, mas não pode ser só isso, né? Tem que ser muito mais. Então, ser cristão, ser missionário é um estilo de vida. É uma tomada de consciência que cada um de nós temos que fazer todos os dias. Então é pedindo o auxílio do Espírito Santo. Isso é muito importante, senão a gente entra numa questão, hoje a sociedade é assim, né? Só do que é visível, só da aparência, né? Então carrega um monte de sinais, mas às vezes dou um contra-testemunho, né? Sem acolher o irmão, sem olhar, sendo injusto. Então a gente precisa ir conciliando mesmo, né? A gente pode utilizar sinais visíveis, mas não pode ser só neles, senão a gente entra na hipocrisia, e Jesus tanto combateu a hipocrisia no tempo dele, e ainda hoje, né, a igreja deve também combater esse tipo de hipocrisia, né? A gente viver mesmo a autenticidade da nossa fé, né? Então, o cristão deve viver a sua dimensão missionária lá no seu serviço, no seu dia a dia. E na igreja, basta, só vou na missa, como é que a gente pode ser mais missionário na vida da comunidade? Porque também o Vaticano II ressaltou muito, né, a missão do leigo na vida da igreja, né? Ele não é só não trabalha só no campo do mundo, mas também na dinâmica pastoral e eclesial, ele também tem a sua missão específica na vida da comunidade, né? Quando você comentou, por exemplo, que todo mundo acha que o missionário é o padre, é a freira, é o religioso, e esquece a sua dimensão missionária. O Concílio Vaticano II, por exemplo, ele vai trazer para nós a ideia de que todo batizado participa do que a gente chama de sacerdócio comum. Então todos participamos do sacerdócio de Cristo pelo batismo. E se participamos do sacerdócio de Cristo, também devemos imitar o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio de doação, de entrega, de renúncia de si mesmo. E aí você pensa, na igreja, como que a gente faz isso? Nas nossas pastorais, os nossos movimentos, se sentindo responsável pelo andamento da vida paroquial. Então, uma paróquia missionária é uma paróquia onde os leigos, juntamente com o seu pastor, o padre, juntamente com o bispo a nível diocesano, abraçam o trabalho missionário de anunciar a palavra de Deus. Então é necessário que
as nossas comunidades se sintam missionárias dentro das comunidades e despertar esse desejo de falar do Senhor. Então, assumir o compromisso, se sentir responsável pela comunidade, gerar comunhão. Às vezes acontece que nas nossas comunidades, o Papa Francisco falava da disputa de poder na igreja, né? E não só a gente vê isso em vários ambientes, mas entre os próprios leigos. Às vezes uma briga para quem vai estar à frente, quem vai comandar isso, quem vai comandar aquilo, que é um contra-testemunho, que vai contra os princípios do Evangelho. Porque aquele que serve deve ser aquele que se faz pequeno, aquele que se rebaixa, aquele que aceita nem sempre estar à frente, aquele que aceita nem sempre estar coordenando, comandando, mas aquele que se coloca à disposição de servir, seja coordenando, seja sendo apenas um agente ali de pastoral. Ir à missa, é claro, é muito importante, e isso a gente não tira o mérito disso. Todos nós devemos ir à missa todos os domingos, mas a palavra de Deus deve nos incomodar a fazer algo mais, a ir além. A missa é o que alimenta, a missa é o que nos sustenta, a Eucaristia é o ápice e o cume da igreja. Mas como é ápice e cume, a gente lembra de Cristo com os apóstolos no Monte Tabor, depois a gente tem que descer desse ápice, desse cume e ir para a realidade, para os vales da vida, aonde a gente vai anunciar a palavra de Deus no mundo. Sim, é interessante, né? A própria missa, né, termina com esse envio missionário, né? Ide, né? Ide. Esse é um convite, né? Que a missa, ela se torne missão, né? A missa, ela se realize de forma concreta, não apenas no rito, mas na vida do cristão católico. E como é importante, né? Acho que essa dimensão missionária, às vezes as pessoas não têm consciência que é a dimensão missionária, mas é uma riqueza, sobretudo aqui na nossa diocese a gente percebe isso, né? Muitas pastorais, muitos movimentos, os nossos leigos são muito atuantes, muitos agentes de pastoral, né? E às vezes é isso, ele não se entende como missionário, mas ele é um grande missionário, né? O que seria das nossas paróquias se não tivéssemos pessoas empenhadas, levando a missão dia a dia, que é a missão deles mesmo, né? Então, catequistas, ministros, pessoas que ajudam em tantas pastorais, em tantas coisas, né? Então, a vivacidade das comunidades, ela exige mesmo esse empenho, esse comprometimento de cada um dos leigos e leigas, né? O documento Ad-Gentes, por exemplo, ele dá um destaque muito grande à missão dos catequistas, né? O catequista como o verdadeiro missionário, aquele que deve levar a palavra de Deus na catequese, na iniciação à vida cristã. Então, a igreja nos convida a assumir este compromisso, a estar à disposição, a de fato abraçar a causa, né? Que a gente possa abraçar a missão da igreja de fazer com que a palavra de Deus chegue às famílias, aos corações humanos e para aqueles que são missionários adigentes em outros lugares, levar a palavra de Deus aonde ela ainda não chegou, né? Pela limitação geográfica, pelas nossas limitações financeiras. Então muitos missionários leigos, inclusive, se colocam à disposição de ir para muitos lugares distantes, levar a palavra de Deus. Essa é uma outra dimensão que o Papa Francisco, na querida Amazônia, pedia que os padres, os leigos religiosos também se deslocassem de suas dioceses para ajudar nessas igrejas mais distantes, onde há pouco trabalho, onde há pouca força pastoral, onde exige um compromisso coletivo. Isso é muito importante, né? E é por isso que a igreja coloca talvez o mês missionário, o Dia Mundial das Missões, para trazer essa consciência, trazer à luz, né? Essas dificuldades que existem também fora, né? Fomentar cada vez mais a consciência missionária nas paróquias, nas dioceses, na comunidade local, mas também abrir essa perspectiva, né? Aqui o nosso Regional Sul 1, a gente faz esse trabalho, né? Então o nosso regional alimenta uma missão na Amazônia e uma missão na África. Agora ela está um pouco parada por conta das questões políticas, né? Lá, né? Mas em Pemba, Moçambique, o Sul 1, o estado de São Paulo inteiro, mantém missionários, tanto na África quanto na Amazônia, né? Então isso é bonito. A gente inclusive faz a coleta no Dia Mundial das Missões e uma parte daquilo que a gente arrecada, a gente manda para sustentar esses pontos missionários. E aí, nesse sentido, é legal porque não são só padres que estão lá, né, mas também leigos, né, temos leigos, temos casais que deixaram a sua vivência aqui para ser missionário fora, né? E isso também é uma dimensão bonita, interessante da vida da igreja hoje, né? E como é bonito quando a gente vê pessoas que se sentem responsáveis de fato
por essas comunidades distantes, essas comunidades carentes, né? A igreja nos convida a sermos anunciadores da palavra de Deus, também nessas realidades que exigem saída de si mesmo, porque sair da sua casa, deixar a sua vida, sua família, às vezes o emprego, às vezes os estudos, para ir para um lugar distante, desconhecido, a levar a palavra de Deus é algo muito desafiador e exige uma renúncia muito grande. Então nós, igreja, devemos incentivar que os leigos, os catequistas, os religiosos, os padres, assumam esse compromisso também fora das suas dioceses e abracem a missão adigentes, né, que se coloquem à disposição de levar a palavra de Deus a tantos corações que ainda estão sedentos da esperança, né? O Papa Francisco, que nos deixou a mensagem do Dia Mundial das Missões, nos pede para sermos discípulos da esperança, missionários da esperança, e anunciarmos a palavra de Deus e anunciar a esperança a essas pessoas, de que Deus se importa com elas, de que a igreja olha para essas realidades e que exige de nós esse deslocamento. Isso é interessante porque às vezes a gente não tem como fazer essa missão lá, mas a gente tem como colaborar para manter essa missão, né? Aí a importância da coleta do Dia Mundial das Missões, que é feito todo mês de outubro, uma vez por ano, que essa coleta ela é destinada para essas realidades, onde essas igrejas carentes de estruturas pastorais, de estruturas paroquiais, precisam da nossa colaboração. Isso também já estava lá quando o apóstolo Paulo incentivou todas as comunidades a fazerem a coleta para os irmãos de Jerusalém. Ou seja, que cada um desse com generosidade, não como um peso, não como um sacrifício, mas com amor, com caridade, com esse sentimento de comunhão. Então nós ajudamos por generosidade e por uma questão de justiça também, para que os irmãos que estão em missão para as comunidades carentes, elas possam continuar mantendo a sua estrutura e anunciando a palavra de Deus. Sim, isso é muito interessante, né? Então, nas nossas reuniões do Regional Sul 1, essa partilha, ela é muito enriquecedora e, de fato, né, em alguns lugares a igreja, inclusive, é perseguida ainda, né? Os missionários vão e correm riscos, porque existem todas as dificuldades. Essa missão mesmo que a gente tem em Pemba, né, passa por essa dificuldade, porque a diocese de Pemba é uma diocese muito grande e a região onde os missionários estavam é uma região que passa por alguns probleminhas e tiveram dificuldades, tiveram que sair corridos, né? E aí a gente vai mantendo e ajudando esses nossos missionários a continuarem fazendo a missão acontecer, né? Então tem tanta coisa que às vezes a gente não tem tanto contato, mas que às vezes esse pequeno valor que eu coloco ali na coleta nesse domingo sustenta tantos pontos de missão no mundo inteiro, né? Então isso é bonito, tem a providência de Deus que vai mantendo a sua obra, né? Porque realmente a missão é de Deus, né? O Espírito Santo que vai conduzindo, nós queremos colaborar com o Espírito Santo nisso tudo, né? E a nossa colaboração é sempre muito importante. É preciso que nós nos sintamos responsáveis por essas comunidades. Você falava de Pemba, mas, por exemplo, lá em Gaza, com os ataques que está acontecendo no território palestino, o Estado de Israel exigiu, por exemplo, a saída dos religiosos e dos padres, dos clérigos dali, e eles não saíram. E a igreja permanece ali, sendo esse sinal de esperança. Então, por exemplo, quando a gente faz as nossas coletas para as áreas de missão, quando a gente faz a nossa coleta para os territórios santos, a gente ajuda a sustentar estas igrejas tão carentes, seguindo o exemplo de Cristo que veio para anunciar a boa nova aos pobres. Então, que a gente continue nessa perspectiva de levar a palavra de Deus a essas pessoas tão carentes e que necessitam da palavra de Deus. É nossa missão, é nossa responsabilidade. Uhum. A gente falou bastante dessa dimensão da consciência missionária, missão o ano inteiro, né? Mas vamos lá, a igreja no mês de outubro puxa um pouquinho mais isso, e aí às vezes acontecem ações missionárias, porque também não basta só eu ter minhas pastorais, mas eu não consigo ir longe, mas é sinal de que também eu não preciso nunca ir até o meu irmão, sair da minha casa, sair do meu conforto e ir fazer uma visita, né? Então também existe na questão missionária a dinâmica das visitas missionárias, né? O que seriam essas visitas, como que a gente deve desenvolver isso? Lá na paróquia nós estamos organizando os grupos missionários agora para o mês de outubro. Vamos fazer no dia 4 de outubro e no dia 25, 2 dias de missão.
a gente escolhe uma localidade onde a gente acredite que precisa, e assim a gente vai circulando por todas as comunidades durante os anos, né? Então eu sempre escolho um lugar que a gente ainda não foi. A gente abre a lista para que os próprios agentes de pastorais e outras pessoas da comunidade que desejarem participar se inscrevam. É feita uma preparação, uma formação, um momento de partilha entre esses agentes missionários que se colocam à disposição, e a partir dali a gente os envia. E a ideia das missões populares é exatamente incentivar que os nossos agentes de pastorais, os nossos leigos, se coloquem à disposição de visitar o lugar onde eles residem, onde eles moram. Aquelas pessoas que às vezes estão ali e a gente passa do lado e não conversa. Então a gente consegue ir de alguma forma próximo dessas pessoas nas nossas próprias paróquias, levando a palavra de Deus e mostrando, ó, aqui existe uma comunidade cristã e você é bem-vindo. Claro que a gente não faz missão popular por proselitismo, né? Mas a gente faz para que as pessoas se sintam atraídas pela palavra de Deus e a partir disso se sintam também chamadas a fazer parte da comunidade cristã, a abraçar a fé. E quantos cristãos e quantos católicos nós temos nos nossos bairros que não frequentam, não participam, e muitas vezes porque não se sentem chamados ou não se sentem atraídos pela palavra de Deus. Então, quando o Papa Bento dizia que a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração, é para que nós sejamos aqueles que mostram o rosto da igreja viva e, a partir disso, atraiam muitos para Cristo, né? Atraiam muitos para o Evangelho, para o seio da igreja. Isso é fundamental, a gente vive numa sociedade muito individualista hoje, né? E sobretudo nós aqui nas grandes cidades é tão complicado, né? As pessoas vivem centenas de pessoas dentro de um prédio e ninguém conhece a pessoa que está do lado dela, né? Hoje a gente não tem tempo mais para nada, para ir ao encontro. As pessoas deixam de participar, a gente nem nota, a gente não percebe, ou se percebe, a gente não tem tempo de visitar. Então essas visitas também nos ajudam a tirar a gente da zona de conforto e perceber que é preciso ir ao encontro, né? A pessoa deixou de vir, a pessoa às vezes está enferma e a comunidade não se preocupa, não faz nada, né? Então a gente poder sair dessa zona de conforto e ir ao encontro, porque é o que o Papa Francisco pedia, a igreja em saída, né? Ela tem que ir ao encontro das pessoas que sofrem, das pessoas que caíram pelo caminho, né? Para que ninguém fique para trás. Então a gente fazer iniciativas missionárias nesse mês ajuda a gente a ter uma visão para o ano inteiro, mas que pelo menos ao longo desse mês a gente possa despertar, porque tem comunidades que às vezes estão acomodadas, né? Então, acomodadas pelas dificuldades do dia a dia, elas foram se acomodando. Então, nesse mês, a gente bater um pouquinho na tecla, ajuda a gente a reavivar o ardor missionário, né? Até para que os nossos leigos percebam que os trabalhos que eles realizam também são trabalhos missionários. E o mês missionário é a coroação, né, de todo esse trabalho missionário que nós já realizamos. Por exemplo, os nossos ministros. Quantos ministros visitam os enfermos, os doentes, e ali levam um pouco de conforto da palavra de Deus. A pastoral da pessoa idosa, que faz esse acompanhamento de tantas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, e eles vão na onde às vezes os padres, os bispos não conseguem chegar. Vão à casa dessas famílias, visitam, acompanham, e ali também são um sinal da luz de Cristo, do amor de Deus. Aí pega a Mãe Rainha, que faz esse trabalho de visitar as famílias, levar o ícone de Nossa Senhora, mas ali também desperta esse ardor pela palavra de Deus, incentivando que aquelas famílias se sintam atraídas e chamadas a abraçar o Evangelho. As nossas pastorais, os nossos catequistas que se dedicam sempre na catequese a anunciar a palavra de Deus às crianças. Isso tudo é trabalho missionário dentro da dimensão pastoral. Então a dimensão pastoral abraça todas essas realidades. E isso é missão. Mas existe um momento em que nós somos convidados a coroar todo esse trabalho missionário e realizá-lo de forma mais efetiva. Ou seja, sair das nossas salas de catequese, sair das nossas sacristias, sair do ambiente pastoral e ir para uma realidade mais desafiadora. Ou seja, ir de porta em porta, passando pelas casas, passando pelas ruas, né? Mostrando ali que a comunidade cristã, a comunidade católica está viva, ela não está engessada. O Papa falava, né, que preferia uma igreja ferida, enlameada por ter saído pelas estradas evangelizando, do que uma igreja enferma por ter permanecido fechada em si mesma. Então existe um momento em que nós precisamos sair.
o trabalho pastoral, a vivência dentro da comunidade é importante, mas nós precisamos nos deslocar. E se sair efetivamente das estruturas físicas da igreja, representa essa saída de si mesmo, onde nós deixamos para trás um pouco daquelas nossas convicções para sermos sinal de Deus no mundo, nas ruas, no meio das pessoas. E nisso acontece, inclusive, a renovação das estruturas eclesiásticas, né? Porque hoje não dá para a gente pensar mais uma paróquia que não seja missionária, né? Uma paróquia fechada em si mesma, né? Então, assim, a CNBB tem trabalhado muito essa renovação, né? Tem o documento 100, né? Paróquia, comunidade de comunidades. Nas últimas diretrizes também se trabalhou pequenas comunidades missionárias, né? Então, pequenos núcleos. A gente tem trabalhado no nosso 8º plano, que está se encerrando, né? A dimensão missionária, a setorização, todas as maneiras da gente poder fazer com que a paróquia seja realmente missionária, né? E ela não se feche nas suas estruturas. Então, acho que isso é fundamental, senão a gente acaba reduzindo a paróquia ao templo igreja só. E aí as pessoas que venham até nós, não, a paróquia é todo aquele território e a gente precisa desenvolver uma missão para chegar aos últimos daquele território paroquial, né? Então as paróquias, elas são muito importantes, elas são estruturas, são células vitais da vida da igreja, né? Mas a gente precisa potencializá-las para que elas não venham a morrer, né? Pela falta do espírito missionário, né? E a setorização ajuda muito nesse sentido, porque permite que os leigos se organizem na realidade, a redondeza da onde eles estão. Então a nossa paróquia, por exemplo, a São Geraldo Magela, é dividida em 3 setores, porque ela é muito grande, mas as comunidades são todas muito próximas. Então a gente dividiu em 3 setores e começamos a fazer as visitas missionárias constantes, né? Então os próprios agentes organizam os momentos de oração que são realizados nas casas, tem as equipes de terços que vão nas casas das famílias, de acordo com os seus setores, vão visitando essas famílias, e a gente realiza também as missas nas casas. Então são formas de nós não ficarmos trancados na sacristia, nas nossas igrejas, mas levarmos a palavra de Deus e estarmos presentes ali. E é bonito como isso gera comunhão com aquelas famílias, né? Então muitas famílias são alcançadas porque a igreja, ela sai um pouco da sua estrutura física para ir aos lugares aonde as pessoas estão. Exige essa saída de si. Então, visitar as famílias a partir da setorização da paróquia ajuda a gente a organizar melhor esses trabalhos e estar de forma mais efetiva, presente no meio dessas pessoas. Muito bem, isso é muito bom, né? Nossa diocese também é muito rica nisso, né? Você dizia dos terços nas casas, a gente tem muitos grupos de rua, né, que desenvolvem esse trabalho, épocas de novenas, de Natal, né? Quanto trabalho na vida das famílias, são visitas missionárias que também trazem muitos bons frutos para a vida da igreja, né? Na campanha da fraternidade também, a via sacra nas casas, né? Então nós temos na nossa diocese uma riqueza já nisso e que a gente possa potencializar cada vez mais esses pequenos momentos ali que simbolizam mesmo o todo da vida da igreja, mas que são momentos fortes na caminhada, né, que vão ajudando a gente a sempre manter viva essa chama de missão que deve estar sempre viva dentro de nós, né? E a novena missionária, de modo especial, ela é uma coisa que as pessoas esperam muito, né? As nossas comunidades, elas anseiam pela novena missionária, a novena de Natal, as novenas missionárias, das campanhas da fraternidade, porque mostra esse rosto da igreja viva, presente nas casas, né? Quando você falava das comunidades eclesiais e missionárias que a CNBB propôs recentemente, mostra que através dessa criação de vínculos. Então esses grupos pequenos articulam a missão nas suas redondezas com pequenos grupos missionários. E esses grupos vão criando laços entre si, laços de comunhão que representam a presença da igreja naqueles lugares. Que coisa boa, né? Que bom a gente conversar um pouquinho sobre missão, então que seja também um aperitivo para que o nosso povo que está nos acompanhando abrace cada vez mais a dimensão missionária da sua vida, o seu batismo, né, a sua vivência, para que a gente possa continuar sendo essa igreja em saída, ser essa igreja acolhedora, missionária, misericordiosa, né, porque quando ela sai, ela leva Jesus, né, e que a gente continue cada vez mais firme nisso, né. Você assumiu recentemente aí a assessoria desse trabalho missionário, você pode dar uma palavrinha também de como que funciona na diocese, e isso, o que significa esse COMID, né, a gente às vezes ouve um pouquinho, mas qual que é o propósito do COMID em uma diocese? Bom, como eu falo, é um conselho, então o conselho a gente se reúne para discutir as propostas missionárias a nível diocesano. Então temos o COMID, que é o Conselho Missionário Diocesano, que vai articular
a missão na diocese, os trabalhos missionários que a diocese organiza, ele é composto pelo padre e os leigos que se articulam e, junto com as regiões, vão organizando as missões a nível diocesano e a nível regional. E aí tem o COMIPA, que é o Conselho Missionário Paroquial, onde as paróquias, juntamente, seguindo as orientações do COMIDE, articulam também nas comunidades esse trabalho missionário, de forma que ele permaneça sempre vivo e efetivo. Que bom, né? Então que Deus te abençoe e proteja nessa missão aí, né, que você assumiu recentemente, para continuar levando, incentivando a dinâmica missionária na vida da nossa igreja. Se alguém quiser fazer parte também desse trabalho todo, né, é muito bem-vindo, né? São todos chamados, né? O Papa falava todos, na igreja é para todos, então todos são convidados a participar e todos como missionários a abraçar a causa missionária da diocese, da Igreja Universal e no mundo inteiro. Padre Douglas, sua presença aqui, né, nesse nosso bate-papo, que gostoso estarmos juntos, falando de missão, né, e que a gente continue sempre animados na missão, né, que o Espírito Santo sempre revigore o nosso coração para continuarmos sempre missionários. Convido então agora o Padre Douglas e cada um de vocês que nos acompanharam a fazermos um momento de oração, depois o Padre Douglas nos dar a bênção final, para concluirmos esse nosso encontro fraterno, mais esse momento de partilha que nós tivemos aqui no nosso Pastoreando. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é a estrela da nova evangelização, que nos acompanhe e nos estimule como missionários pelas suas preces. Que a Virgem Maria seja para nós esse exemplo de missionários. Ela que também saiu em missão para ir até a sua prima Isabel, se colocou a caminho, nos ensine a nos colocarmos também a caminho do reino de Deus. Levar a palavra de Deus, levar o amor do Senhor, este conforto a muitos corações, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a cada um de vocês que permaneceram conosco nesse bate-papo. Semana que vem nos encontramos novamente para mais um episódio do nosso Pastoreando.